A contagem é essa ali em cima? Live? Pronto. Pode começar aí, tá bom, meu irmão? Já estamos ao vivo aí. Você pode começar aí a fazer a introdução. Ok. Boa noite, gente. Nós fazemos parte do Grupo de Estudos Espíritas, Jaime Hollenberg. É comum, todas as sextas-feiras, nós estarmos juntos fazendo o nosso Evangelho, estudando, segundo o Espiritismo, as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui com um tema especial. O tema é Jesus, modelo e guia da humanidade. Por conta da pandemia, nós estamos aqui. Como introdução desse tema da noite de hoje, eu vou ler para vocês aqui uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, Cristo, o Consolador. Aí nós temos: vinde a mim, todos vós, que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está escrito em São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Para falar um pouco mais a respeito desse tema, para falar um pouco mais a respeito de Jesus, modelo e guia da humanidade, nós passamos agora a palavra para o companheiro Luiz Acioli. Por favor, ok, mano. Obrigado aí, viu, meu amigo? Informando aí aos nossos amigos que, tão logo essa pandemia se acabe, nós estaremos de volta lá na nossa casa para nos confraternizarmos todos juntos com Jesus e os seus ensinamentos. O tema de hoje, Jesus, modelo e guia da humanidade, é um tema que sempre vai estar atualizado, nunca vai estar ultrapassado. E eu gostaria de iniciar essa exposição com uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Essa carta foi encontrada no arquivo do Duque de Cesadine, em Roma. Ela foi mandada de Jerusalém ao imperador Tibério César, em Roma, ao tempo de Jesus. Só para a gente lembrar, Públio Lentulus era senador romano e vivia na Palestina, no tempo em que Jesus cumpriu ali a sua missão. A sua história é narrada num romance muito famoso, interessante de ser lido, há 2000 anos. É um livro que conta a história deste senador Públio Lentulus. E esse livro foi psicografado pelo saudoso amigo Chico Xavier, e o espírito que envia é o espírito Emmanuel, que, por sinal, foi a reencarnação de Públio Lentulus na época do Cristo. Então, lendo essa obra espírita, este livro, há 2000 anos, vamos ver que um orgulhoso senador teve oportunidade de falar pessoalmente com Cristo, numa passagem difícil na sua existência, mas, segundo ele mesmo, o próprio senador faz esse comentário, deixou escapar aquele momento sagrado, desprezando a vereda de luz que o divino amigo lhe fizera entrever. Ele perdeu a oportunidade de seguir o caminho com Jesus. Vamos ver o conteúdo desta carta. Está escrito assim:
sabendo que desejas conhecer, quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem que vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte uma linha, separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, são muito longas, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. De letras, faz-se admirar por toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele convivem afirmam ter recebido grandes benefícios e saúde. Se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens e procurarei mandá-lo o mais depressa possível. À tua obediência estou prontíssimo.
aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia. Essa carta, ela pode ser encontrada neste livro há 2000 anos, mas ela é um documento que está arquivado e com muita propriedade faz a descrição física e moral do nosso Mestre Jesus. Então, nós cristãos espíritas temos em Jesus a maior expressão do amor divino na Terra. Como diz o médico psiquiatra e escritor Augusto Cury, muito conhecido no mundo todo, não apenas aqui no Brasil, ele diz que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Essa é a figura de Jesus. Ele, com muita propriedade, se diminuiu para nos engrandecer na sua mensagem divina. Jesus, quando nós conhecemos, lendo o seu evangelho, vamos verificar que foi um grande exemplo de fé e amor a Deus, de amor ao próximo, um exemplo de perdão, de caridade e, principalmente, um exemplo de humildade, coisa que nós precisamos aprender o mais rápido possível. Então, é assim que, para nós, espíritas, Jesus é guia e modelo, conforme está colocado na questão 625 do Livro dos Espíritos. Vejamos a pergunta que Allan Kardec, codificador do Espiritismo, fez aos Espíritos Reveladores. A questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos responderam. Talvez a resposta, uma das respostas mais curtas de um Livro dos Espíritos. Os Espíritos simplesmente responderam a Allan Kardec: vede Jesus. Ou seja, Jesus é esse tipo que precisa ser observado por nós. E Allan Kardec, nos seus comentários sobre essa questão, ele diz que, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus tem que ser o nosso espelho. A sua mensagem tem que fazer parte da nossa vida. Porque, com certeza, seguindo os ensinamentos de Jesus, do jeito que ele exemplificou, nós caminharemos neste mundo rumo à perfeição espiritual de uma forma mais amena, com menos sofrimento, conforme diz a mensagem que foi lida pelo nosso amigo Wander logo no início. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a mensagem de Jesus é um alívio para as nossas necessidades. Modelo e guia é o que os Espíritos dizem que Jesus é na nossa vida. Então, vejamos no dicionário da língua portuguesa o significado dessas duas palavras. Modelo. Primeira palavra, modelo, é o que serve de tipo para ser imitado. Coisa ou pessoa que, pela sua perfeição, serve de exemplo ou padrão a ser imitado. Esse é o significado de Jesus para nós. O que serve de tipo para ser imitado. Nós devemos imitar Jesus.
pela sua perfeição. Não existe outro modelo, outro guia que nós cristãos podemos seguir. Porque Jesus é o exemplo padrão para ser imitado por nós cristãos. É claro que modelo e guia nós temos um, mas nós podemos nos guiar por bons exemplos, isso aí ninguém nega. Nós devemos nos guiar pelos bons exemplos. Mas quando nós falamos em modelo e guia, nós temos que ver, enxergar, se lembrar o mais rápido possível de Jesus. Inclusive, guia, o significado da palavra guia, é a pessoa que dirige, que ensina o caminho. Então, a gente pode se lembrar daquela frase que Jesus nos mostrou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, guia é a pessoa que dirige, que ensina o caminho para chegar ao reino dos céus, como Jesus nos ensinou. Então, Jesus, como a gente pode observar, estudando a sua personalidade, estudando os seus exemplos, os seus ensinamentos que estão contidos nos evangelhos, ele veio à Terra para anunciar e ensinar o caminho e a verdade, para alcançarmos o reino dos céus. Essa mensagem foi a mensagem de Jesus. E o reino dos céus, para nós espíritas, é um reino de amor e de paz, e que nós denominamos de mundos celestiais, mundos celestes. Em Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 20, vamos encontrar essas afirmações de Jesus, mostrando a importância da sua vinda à Terra para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida, para nós conquistarmos a perfeição espiritual. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está em mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graças do Senhor. Jesus proclamou a sua missão. Está contido no Evangelho. E a missão de Jesus foi transmitir o pensamento de Deus. Jesus veio para mostrar aos homens, a todos nós, qual o pensamento de Deus. E o seu Evangelho exprime esse pensamento divino. Por isso, a importância de nós, cristãos, estudarmos continuamente o Evangelho de Jesus para entendermos o pensamento de Deus. É claro que, com o passar do tempo, os evangelhos sofreram algumas modificações que, em várias situações, desfiguraram a mensagem cristã. Nós vemos a mensagem um pouco desfigurada. Outra questão importante também são as diversas interpretações dessa mensagem e as diversas traduções que existem. Só para termos uma ideia, aqui no Brasil, só aqui no Brasil, existem mais ou menos 30 traduções da Bíblia. E, infelizmente, algumas delas, em vários pontos, se contradizem. É interessante quando a gente faz o estudo bíblico, estudo dessas traduções, a gente vê muitos pontos em que essas traduções se contradizem. A doutrina espírita,
veio para nos mostrar, para que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita tem esse objetivo também de mostrar de uma forma clara, sem alegorias, sem misticismos, a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E a proposta dela, da doutrina espírita, é tirar desses ensinamentos o joio que foi colocado, as impurezas que nasceram ao longo dos séculos. Por isso que nós, espíritas, chamamos o espiritismo de o cristianismo redivivo. Ou seja, a mensagem de Jesus ensinada nos primórdios, na época de Jesus, pelo próprio Cristo e, consequentemente, pelos seus discípulos. O Evangelho, a palavra Evangelho, significa boa nova, ou boa notícia. E é nesse Evangelho que está contido, ou estão contidos, todos os ensinamentos de Jesus. Um espírito israelita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 9, ele afirma que Jesus foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre os homens uma solidariedade comum. É muito importante o Evangelho na nossa vida. Às vezes a gente olha o nosso mundo, né? E a gente percebe. Pega uma água lá para mim, por favor, num copo. Pega no copo. Estou aqui com a garganta aqui meio... Começou a falhar aqui a garganta, mas a gente vai continuar assim mesmo. Então, quando a gente percebe essas coisas que estão acontecendo no mundo, todas essas situações desagradáveis, é falta desse evangelho no nosso coração. Se a gente for observar, nós que nos denominamos cristãos, nós temos uma oportunidade ímpar de seguir os ensinamentos de Jesus, os conselhos de Jesus. Porque se nós seguíssemos esses ensinamentos, pelo menos o básico, a questão do perdão, do amor ao próximo, da fé em Deus, pelo menos esse básico, da humildade, da fé nas pessoas, com certeza nós estaríamos numa situação muito mais tranquila e muito mais salutar. Mas o exemplo do Cristo está aí para que a gente possa seguir. Mas voltando ao nosso tema sobre a questão do Cristo, o Espírito Emmanuel, que foi quem enviou o livro há 2000 anos, que nós falamos anteriormente, guia espiritual do nosso saudoso médium mineiro Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, ele diz que a lição do Cristo ficou para sempre na Terra. São colocações do Espírito Emmanuel. A lição do Cristo ficou para sempre na Terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos.
Sua palavra, a palavra do Cristo, constitui a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. É muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. Como nós desprezamos esses conselhos. Como nós esquecemos desses conselhos. Principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Nos desesperamos. E essa colocação de Emmanuel é a esperança que nós temos que ter. Agora, para que a mensagem do Cristo realmente se faça presente na nossa vida, nós temos que ser humildes. Nós temos que ter a certeza de que nós precisamos do Cristo, precisamos de Deus para podermos seguir em frente. E muita gente acha que não precisa. Mas o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ainda terminando esse trecho de mensagem que eu acabei de ler, no final desse texto, ele relembra um episódio que eu achei emocionante, esse episódio, que fala sobre o monge de Manila, capital das Filipinas. Esse monge foi acusado de tramar a liberdade da sua pátria contra o jugo dos espanhóis. E ele foi condenado à morte por enforcamento. No instante do seu suplício, o monge condenado desesperadamente começou a gritar. O monge começou a gritar: como é possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrível suplício? E ele bradava, e ele gritava, querendo justiça. Mas um companheiro seu corre ao seu encontro e murmura-lhe aos ouvidos: Jesus também era inocente. Nesse momento, passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-lhes as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ele que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o seu dever. É emocionante essa passagem e nos faz lembrar o Cristo na cruz do Calvário, na hora de respirar pela última vez. Ele, confiante do seu destino, então Jesus clama em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Nós vamos encontrar essa mensagem, essa frase de Jesus em Lucas capítulo 23, versículo 46. Então, por tudo isso que nós relatamos na noite de hoje, por tudo isso que nós conversamos, nós cristãos e espíritas temos Jesus como modelo e guia do nosso comportamento. E também temos a certeza que na Terra não existe, absolutamente não existe, ninguém à altura de Jesus.
no tocante às virtudes que foram pregadas, mostradas e exemplificadas. E para finalizarmos a nossa exposição, né, e dando oportunidade às pessoas participarem através das suas perguntas, ou então até mesmo seus comentários, vou ler um trecho de uma mensagem de coragem dita pelo Espírito da Verdade, inserida no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Essa mensagem está logo na entrada, no prefácio, nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que Deus nos abençoe, abençoe o nosso planeta e derrame entre todos os homens a sua misericórdia. Boa noite a todos. Nosso amigo Wander tem alguma coisa ainda para falar. E as pessoas que estão dando suas mensagens, a gente vai dar uma olhada aqui, enquanto o Wander dá os recados, e vamos ver se tem alguma pergunta, tá bom? Fica à vontade, meu amigo. Meu amigo, primeiro agradecer, né, pela deferência de estar aqui conosco, de nos ajudar nesse trabalho de levar o Evangelho aos amigos, né? E enquanto a gente aguarda, se alguém quiser se manifestar com suas perguntas. Aqui só o pessoal dando boa noite. Manda aqui um abraço. Boa noite a todos. A nossa amiga Martinha, eu acho que na hora do meu acesso de tosse aqui, ela disse aqui, bebe água, homem. Eu atendi aqui a recomendação e tomei um gole d'água, melhorou mesmo. Deu uma melhorada. Tá bom, então, pessoal, não teve nenhuma pergunta, as pessoas só dando boa noite, né? Eu gostaria de aproveitar, Wander, e comentar e falar sobre o nosso grupo, né? Esse ano, o nosso grupo de estudos espíritas Jaime Hollenberg estará fazendo 19 anos, no dia 19 de novembro. Né? Já passamos da maioridade, temos muito trabalho a fazer. Eu convido a todos que quiserem conhecer o nosso grupo. É um grupo pequeno fisicamente falando, mas tem uma grandeza muito grande, principalmente no trabalho que nós realizamos de divulgar a doutrina espírita através das obras da codificação espírita. Nós sempre primamos pelas obras básicas, estudamos as obras básicas, todas as obras básicas são estudadas no nosso grupo, né? E nós fazemos esse convite para que participem, entrem na nossa página do Facebook. Nós também temos agora uma página no Instagram, onde damos notícias e informações sobre o nosso grupo, tá bom? Inclusive, só para chamar a atenção, o nosso patrono, Coronel Jaime Hollenberg, ele foi um dos fundadores do Lar Fabiano de Cristo. E o nosso grupo está publicando diariamente uma história emocionante sobre Fabiano de Cristo. Então, hoje nós publicamos a quinta mensagem, a quinta história. E vamos continuar assim, até terminarmos um livro que fala toda a história de Fabiano de Cristo. Então, eu convido a todos a lerem a história de Fabiano de Cristo, um grande espírito, uma grande alma, que com certeza ele seguiu a orientação do Cristo. E foi feliz, mesmo tendo uma vida difícil.
ele foi feliz, ele viveu feliz, ele desencarnou feliz. Por quê? Porque ele seguiu as orientações do Cristo. Então, quem tiver oportunidade, curiosidade de conhecer histórias de Fabiano de Cristo, entre na página do Facebook do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg e vejam lá. Já amanhã nós estaremos publicando a 6ª história. Depois a gente vai distribuir para os amigos todos os links necessários para essa leitura, tá bom? Então fiquem em paz e o Wander vai fazer a nossa prece de encerramento, né, Wander? Ok. Vai lá. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado, que nesse momento, Senhor, veja as nossas dores, os nossos sentimentos, tanta coisa acontecendo, que traga-nos um alento para as nossas dores, ao mesmo tempo, Senhor, que te pedimos força, Senhor, para trabalhar contra essa peste. Sabemos, Senhor, que é o nosso esforço, que é o nosso combate, nesse instante, Senhor, só nos cabe este pedido. Contudo, sabemos também, meu Deus, que tudo é conforme a vontade de Deus. Pois que assim seja. Muito obrigado. Okay. Tá bom, pessoal. Então, uma boa noite, viu, Wander? Até a próxima. Sexta-feira que vem a gente está aí de novo, junto aí com nossos amigos. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau.